A pergunta é Felipe Lima. Marco, você sempre defende pautas conservadoras nos seus comentários. Mas como esse conservadorismo se traduz em proposta concreta de desenvolvimento econômico para o Brasil? E é possível ser conservador nos costumes e, ao mesmo tempo, modernizar na economia? 5 minutos para resposta. Propostas concretas. Acho que não tem nada mais concreto do que redução da carga tributária, meu Deus do céu, e enxugamento da máquina estatal e da burocracia. De você acabar com estabilidade de servidor público, de você acabar com vitaliciedade de juiz e promotor de justiça, de você... dos membros do Tribunal de Contas, eles têm vitaliciedade. É bizarro, é bizarro. É um país montado em cima de privilégios de pessoas que são parasitas da máquina pública que é financiada por nós trabalhadores. Os verdadeiros trabalhadores são os caras que vão colocando dinheiro no bolso do Lewandowski lá em Brasília, do Gilmar Mendes, e que ainda esses caras têm a cara de pau de roubar todo mundo, com esquemas multibilionários por meio de decisão judicial, por meio de HC, por meio de um monte de falcatrua desse narco-estado que virou o Brasil. Então, vamos lá. Vamos começar pelo básico, né? Acho que o beabá é mais ou menos esse. A gente tem que repensar, sim, quais são os principais pontos que vão colocar o Brasil no eixo, e isso necessariamente reflete a saída do Estado da vida privada, a saída na maior parte, o máximo que a gente conseguir fazer para desburocratizar. Pô, no Brasil você não sabe quanto você tem que pagar de imposto. Você precisa contratar, e já foram feitos cálculos de empresas de auditoria sobre isso, famosos, falando, se você tem uma carga tributária X para pagar, você tem que pagar X para saber, na verdade, se esse X da carga tributária é o verdadeiro, se o valor devido é de fato o valor devido. E ainda vem o Estado, por meio de fiscalização, que também tem dedo de corrupção e enviesamento político e ideológico, para, de uma certa forma, intimidar e constranger você, seja lá o setor da onde a sua empresa atua ou trabalha. Então, a gente tem que desburocratizar. A gente tem que demitir muita gente que está no serviço público. A gente precisa criar um ambiente de prosperidade econômica por meio de, pelo menos, um espaço de liberdade econômica onde a gente possa trabalhar, construir empresa. E tudo que a esquerda faz é, na verdade, no sentido contrário a isso. Porque eles invertem o polo da discussão falando que a precarização do Uber, né? Uberismo ou... os aplicativos de entrega estão precarizando, estão acabando com os trabalhadores. Aí mete o microfone na boca do cara para ver se ele se sente precarizado. Ele trabalha a hora que ele quer, quando ele quer, como ele pode. Se ele quiser parar 15 horas dirigindo, ele dá um jeito de fazer isso. Quer dizer, a gente precisa repensar o país a partir da autonomia da vontade e da liberdade do cidadão de decidir, sem ter um paizão central aí, que fala que não é central, né? Eu nunca vi um planejamento descentralizado. Esse é o primeiro que eu vi, que o Gustavo falou aqui para mim. Se tem alguma coisa que a gente tem que fazer, é sim conferir liberdade econômica, tirando todo o peso que o Estado tem nas costas do cidadão e das empresas, da iniciativa privada, tirar o Estado também do empresariado. O Estado não tem que ser dono de empresa, né? E se a gente conseguir passar nessa prova, a gente pode daí definir, com base em prioridades, se existirem essas prioridades ainda, mas a gente tem muita coisa para consertar no Brasil, para qual é o ambiente que a gente precisa desenvolver de qualificação técnica ou profissional. Porque não adianta, você fala das pessoas gerirem empresas e gerirem empresas privadas que você acabou de expropriar sem qualificação. A conta não fecha, Gustavo. Gestão de empresa por nego que você não conhece, que você nunca ouviu falar, de setor que você nunca teve, você nunca pisou um dia para trabalhar no setor comercial da Embraer. Você nunca pisou um dia. Você não deve conhecer nenhum cara das empresas que estão aí nessa relação comercial. E eu acho engraçado a prepotência e a arrogância do esquerdista de falar a solução para isso é planejamento estratégico. Não tem planejamento estratégico. Tem tirar o Estado da vida do cidadão, diminuir a carga tributária que vai afetar você, todo mundo que está aqui no podcast, vai ajudar desde a empregada doméstica ao bilionário que está fazendo um bom trabalho no setor onde ele atua. Então, para mim, é muito mais simples do que parece. Eu acho que a gente cai numa falácia grande da esquerda de que a gente consegue dirimir tudo a partir de uma ideia central.
E o negócio é tão contraditório que ele fala que não existe o planejamento que ele defende aqui como um planejamento descentralizado. Comentários, Gustavo. É uma réplica? Eu achei que era a resposta à pergunta. Acho que é comentário em cima desse último Não, que a eu pergunta fiz. foi para ele. Não sei, eu falei do conteúdo do que o Marco falou. É isso, né, Léo? Ele pareceu estar me respondendo alguma coisa, eu não entendi muito bem, não. Você tá implicado comigo aí, Marco. Tá de boa, Não, cara. ele respondeu e você tem direito a 3 minutos de vamos lá. comentário. Empolgo. Só algumas... Não é tão complexo isso. Algumas esclarecimentos aí. Quando eu mencionei o setor comercial da Embraer, foi dizendo que era o setor que foi vendido para a Boeing e que o Bolsonaro autorizou a venda. Simples assim, não propus nada de como tem que ser feito ou não. Embora conheça várias pessoas que trabalham lá, o Ilaes tem parceria com o Sindicato dos Metalúrgicos São José dos Campos, que é onde está sediada a Embraer. Já participei de várias reuniões de negociação com as pessoas que inclusive gerem a Embraer. Fazemos estudos recorrentemente que são apresentados dentro da empresa, produzido cartilhas, materiais distribuídos para os trabalhadores, por vezes confrontado pela empresa que nós respondemos. Então temos aí uma disputa lá e já vai de muito tempo, inclusive envolvendo as pessoas da gestão da Embraer com quem nós recorrentemente polemizamos e disputamos. A maior expropriação da história é a expropriação que gerou o capitalismo, né? O capitalismo surge de uma expropriação. Só com a expropriação da grande massa da população é que as pessoas aparecem, 95% delas, como trabalhador assalariado. Por que você vira trabalhador assalariado? Porque você perdeu o vínculo com qualquer meio objetivo real de existência. Você foi historicamente expropriado. Na origem do capitalismo na Inglaterra, por exemplo, isso aí tem data, endereço, é altamente documentado, como que os camponeses são expropriados, os processos de cercamento, dentre vários outros processos, que eu já falei isso em vários debates aí, mas sempre bom repetir, e que para os trabalhadores era tão absurdo você trabalhar por um salário, assim que você podia ser demitido no dia seguinte e não levar nada de volta, que eles não aceitavam trabalhar e foram obrigados pelas leis da vadiagem que existiam na Inglaterra, na Irlanda, na França, foram reeditadas, leis que levavam a mutilação em caso de reincidência e a morte em caso de uma segunda reincidência, para a pessoa aceitar ser trabalhador assalariado. O capitalismo nasceu em cima do sangue, da violência, das guerras, do sentido mais profundo imaginável. E eu acho que fica aí demonstrado que todas as questões para o nosso amigo Marco se resume a reduzir carga tributária e reduzir o peso do Estado. Bem, o peso do Estado já vem sendo reduzido há 30 anos e nada acontece. E a carga tributária não é reduzida porque ela vai para o capital financeiro pela via dos juros, ela vai pelas empresas pela via dos gastos públicos. Então, eu acho que para reduzir a carga tributária, a gente tinha que expropriar esse setor financeiro e os setores que vivem de título de dívida e de juros cobrados em cima dos impostos que nós pagamos e que vão para o capital, não vão para serviços públicos de nenhuma natureza. Estou satisfeito, isso aí. Segunda pergunta.